Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, estamos aqui mais uma vez para recapitular o nosso estudo da palavra. Essa semana que a gente está estudando um tema tão importante, você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para estar aqui com a gente. Antes da gente começar, já quero pedir para você, para não ficar de fora de nenhum dos nossos episódios, já clica aí para você se inscrever no nosso canal, já encaminha esse link para aquele amigo ou aquele familiar que você sabe que está precisando daquele alimento espiritual e já pega a tua Bíblia, porque nós vamos estudar um tema muito importante e você, mais do que nunca, é o nosso convidado para isso. Para a gente começar, a gente sempre tem aqui grandes convidados e hoje eu estou com uma mesa em outro nível. Duas grandes convidadas para me ajudar aqui nesse estudo. Eu quero dar boas-vindas para a Grazi, para a Lu, e vou pedir para que vocês se apresentem. Para quem não conhece ainda vocês, talvez, para quem ainda não conhece, saiba quem são vocês. Então, Grazi, quem é você? Conta para a gente. Meu nome é Graziela, eu sou membro aqui da Igreja do Bosque e eu sou diretora da Escola Sabatina aqui. E já participei algumas outras vezes, né? Umas 2 ou 3 vezes, não me lembro direitinho. E eu gosto muito da Escola Sabatina e da lição da Escola Sabatina, assim, é uma paixão mesmo. Que legal, que legal. Seja bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui também com a Lu. Lu, obrigado pela presença. Conta para o pessoal quem é a Lu. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Luciana, Lu, fica mais fácil. Eu sou da Igreja de Jardim América, em Jacareí, aqui no interior de São Paulo. Trabalho na Novo Tempo também, ali no departamento do Anjo da Esperança. Também sou apaixonada pelas lições da Escola Sabatina. Tenho várias em casa, não sei nem o que faço com elas. Estão todas guardadas e é muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Obrigado pela presença, né? E vocês viram que hoje a mesa está realmente de peso, então eu tenho certeza que a gente vai extrair muita coisa boa desse nosso estudo. Para a gente começar, Grazi, você faz uma oração para a gente, por gentileza? Querido Deus, agradecemos a Ti pela Tua bênção de estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra. Obrigado por ter nos enviado o Teu Filho para nos ensinar as verdades e pedimos agora que o Teu Santo Espírito esteja conosco ao estudarmos a Tua palavra e que não aprendamos nada de nós mesmos, mas tudo que vem do Teu trono. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não conhece, dá a sua lição para mim, só para eu mostrar para o pessoal, nós estamos estudando esse trimestre crescendo em um relacionamento com Deus. Se você ainda não tem a lição, você pode adquirir direto do site da cpb.com.br. Lá você consegue fazer assinatura para receber em casa, você consegue comprar avulso. É muito importante que você tenha esse estudo, não só para acompanhar a lição junto com a gente, mas para que ao longo da semana você também vá estudando. Aqui nós temos lições diárias para você ir se aprofundando cada vez mais nos temas e conseguir ter esse alimento espiritual. Então, já pegue a sua se você tiver, se não tiver, é legal que você, numa próxima, tenha para acompanhar aqui junto com a gente. Bom, essa lição, eu sou suspeito de falar, mas assim, que lição maravilhosa, né? Não só toda a lição do que a gente está estudando no trimestre, que é sobre relacionamento com Deus, mas eu acho que aqui a gente está falando do pilar talvez mais importante para a construção desse relacionamento. A gente tem sempre numa lição um trecho bíblico, uma passagem bíblica, que é o trecho que a gente usa para memorizar. E aqui eu vou pedir para você que está em casa, se você puder acompanhar a gente, nós vamos ler Salmos 116, versículo 1 e 2, que é exatamente o trecho que a gente usa como centro dessa nossa lição. E aqui diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Que passagem maravilhosa, né? Que trecho lindo de uma confiança de que há um Deus que não só ouve as nossas súplicas, mas se inclina para ouvir o que eu tenho para dizer. E é o que a gente vai... né? Exato, e é exatamente isso que a gente vai estudar. E eu queria dividir, até para a gente ser bem didático, em 3 pilares, tudo que a lição trouxe para a gente ao longo dessa semana. E o primeiro pilar tem a ver com intimidade com Deus, que sem oração não existe relacionamento. Se você não conhece, se você não mantém contato com alguma pessoa, se você não tem a frequência de estar conversando, se não há comunicação, é impossível ter relacionamento. E é isso que a lição começa a nos trazer quando a gente vai estudar histórias de pessoas tão importantes como Moisés,
como Enoque, que trouxe para nós, através do seu relacionamento com Deus, lições fantásticas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E eu queria começar falando um pouquinho disso. Sem oração, a gente tem uma fé muito teórica. A gente acaba, talvez, estudando muito a palavra, mas esquece que muitas vezes o que a gente precisa não é mais um conhecimento, mas é mais relacionamento, mais proximidade. Então eu queria começar, Grazi, com você, perguntando o seguinte: por que a oração ela é essencial para desenvolver esse relacionamento real com Deus e não apenas um conhecimento sobre Ele? Rafael, você consegue viver sem respirar? Não consigo. A oração é a respiração da alma. Isso está escrito em Obreiros Evangélicos. E para manter a nossa natureza espiritual viva, a gente precisa orar. Não tem como. É ela que faz essa ligação. Então, nós nos protegemos contra os enganos de Satanás também através da oração. Verdade. Porque quando a gente está orando, a gente está protegido, né? Os anjos do céu vêm à nossa volta. E também é através da oração que a gente mantém a porta da comunhão com Cristo, né? Aquela porta que ele está batendo lá em Apocalipse, né? A gente mantém essa porta aberta, a gente não fecha. E aí Deus tem acesso imediato no seu coração. Ele está ali, ele vai toda hora te lembrando, te mostrando, olha, talvez isso aqui você errou, pensa bem como você falou com aquela pessoa. Então, é a ligação. Como a gente é a noiva de Cristo, e a gente sabe que o relacionamento de casal precisa ter conversa, né? Não sei se você é casada, Lu, você ainda é? Não, mas já então, dá para perceber você que precisa. né? Então, você sabe que tem que conversar muito. Tem. Então, essa é a força vital de um relacionamento. A união da conversa ali, o relacionamento, falar mesmo, face a face. Né? Não tem como você viver espiritualmente se você não tiver oração. Esse é o pilar principal, né, do nosso relacionamento com Deus, né? E Lu, para a gente trazer isso um pouco para a prática, na tua visão, como que a gente pode, de forma concreta, desenvolver uma vida de oração? Porque talvez parece meio lógico, mas nem sempre é tão lógico uma vida de oração. Às vezes a gente tem muito mais uma vida de missão, uma vida de estar na igreja, envolvido, ajudando, muitas vezes até pregando ou conduzindo ali um estudo da palavra através da escola sabatina. Mas uma vida de oração no quarto, no secreto, aquele que você vai criando essa intimidade, nem sempre é parte da nossa realidade. Como que a gente pode desenvolver isso de maneira concreta, na tua visão? E é interessante que às vezes a gente acha que a gente tem uma vida de oração, mas a gente tem uma vida de petição, né? Isso é aquele Deus garçom que... Qual é o seu pedido? Senhor, é isso, 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 isso e aquilo. E é bem interessante essa sua pergunta, porque eu estou desde os 4 anos de idade na igreja. E eu lembro que na minha adolescência, eu tinha justamente essa dificuldade de saber o que era uma vida de oração. Porque ainda não estava bem certo na minha cabeça, sabe? E aí eu falava com Deus e eu ficava assim, parada, esperando. Cadê? Quando que ele vai responder? Porque me contaram que ele ia responder. A irmã da igreja falou que ele falou com ela assim, saindo fogo e tal. E aí eu ficava perguntando quando que Deus vai responder. E aí, no decorrer da vida, eu fui realmente buscando e perguntando, Senhor, como que eu posso ter essa vida de oração? E aí passei por algumas etapas. Uma delas foi descobrir que eu não preciso falar com Deus só no momento que eu ajoelho ali no meu quarto de manhã e à noite. Então, hoje, às vezes eu estou andando, estou na academia, estou lavando a casa e estou conversando, Deus, mas isso não deu certo, né? E isso, aquilo. Uma vez eu ouvi o pastor Felipe Amorim falando algo muito interessante. Às vezes a gente ajoelha para orar e aí vem aqueles pensamentos, né? Você pensa na comida que está na geladeira, na coisa que você tem que fazer no outro dia, no boleto que você tem que pagar. E ele comentou algo muito interessante. Ele falou, traz o boleto para oração. Se é ele que está te distraindo, Senhor, é o seguinte, eu quero orar, mas aqui eu estou pensando no boleto que eu tenho que pagar amanhã. O Senhor pode me ajudar? Então, eu acho que essa vida de oração ela é desenvolvida quando a gente entende que diariamente eu posso estar conversando com Deus. Posso fazer isso através de orações temáticas. Tem gente que faz isso escrevendo oração. Pessoas que têm dificuldade de se concentrar, então escreve aquela oração. Existem vários caminhos que eu encontro, mas eu acho que o principal é entender que eu não falo com Deus só de manhã quando eu acordo, antes de almoçar ou à noite quando eu vou dormir. Não, eu falo com Deus todos os momentos do meu dia, porque é assim que a gente fala com um amigo, né? Olha que interessante. Orar sem cessar, né? Orar A Bíblia sem mesmo cessar. fala. Eu vou confessar uma coisa para vocês, compartilhar, na verdade.
Eu vim de um berço católico e por muitos anos eu frequentei ativamente. E quando eu comecei a estudar a palavra, e aí quando eu conheci os caminhos através dos estudos e comecei a me inclinar mais para o adventismo, né? Eu entendi, e aí, assim, não tem nenhum problema, né? Mas dentro da Igreja Católica a gente é acostumado a fazer o sinal da cruz para começar a oração e depois o sinal da cruz para terminar. E aí a impressão que eu tinha é como se eu estivesse ligando para Deus. Alô, agora desligo. Discando, né? Aquele telefone. Eu não quero desligar. Depois que eu entendi que relacionamento é o que você falou que dá para fazer o tempo, eu não quero mais desligar. E antes mesmo de eu sair da Igreja Católica, eu ainda estava em estudo, eu já parei de fazer, porque eu falei, parece que eu estou literalmente desligando, eu vou voltar para o mundo. Então, é isso, eu não preciso, eu posso estar aqui, eu posso estar trabalhando, eu posso estar preocupado o tempo todo, né? Colocar Deus presente no meu dia a dia, nas minhas preocupações, nas minhas distrações, né? Fantástico. Isso gera intimidade. Agora, a gente também entende, através da lição, muito quando a gente olha principalmente para Moisés, e a lição traz muito isso, né? Que a oração ela pode ser, sim, pessoal, e ela deve ser pessoal, mas também existe a parte intercessória, onde eu vou trabalhar com a minha oração em prol do meu irmão, né? Então, a oração individual, momentos individuais são, sim, importantes, mas existe um pacto coletivo que vem através da oração de intercessão, né? Inclusive, Moisés, ele mostra o papel da oração intercessória por muitas vezes, enquanto ele era criticado pelo povo, ele ainda assim intercedia pelo povo, pedia para que Deus perdoasse. Ele orou por Arão, por Miriam, ele intercedeu por tantos. E ele nos ensina, então, a viver isso de maneira mais equilibrada. Não peço para não ser até aquela oração só pedindo, e principalmente pedindo para mim. É importante também compartilhar isso entre os irmãos. Então, Lu, baseado na sua experiência pessoal, tá? Qual que é a diferença, de fato, entre uma vida de oração centrada apenas em mim e uma vida de oração que inclui a intercessão para o outro? Como que você vê essa diferença na prática? Sabe que eu estava ouvindo você falar e pensando, né? Eu não sei se a gente pode falar que existe uma vida de oração quando eu não oro pelo outro, né? Quando eu oro só por mim, porque daí a gente cai naquela história do Deus pedinte, né? Eu estava vendo essa semana, eu gosto um pouco de neurociência, não sou especialista na área, mas eu gosto de me aventurar. E aí tem um médico que, inclusive, já trabalhou no Hospital Adventista, se eu não me engano, de Manaus, o Dr. Dennis Bierman. E ele estava falando algo muito interessante. Há muito tempo atrás, eles fizeram uma observação e viram que quando uma pessoa entrava num local, no hospital, para orar por alguém que estava ali deitado, eles encontravam, fazendo a ressonância, uma modificação no cérebro, na parte central do cérebro da pessoa, da mesma forma de que quando ela mesma orava. Então, a gente percebe que a neurociência, a ciência já vem comprovando o poder da oração, aquilo que a Bíblia já fala, e agora a oração de uma pessoa pela outra, que está ouvindo. Então, não tem como a gente dizer que está vivendo uma vida de oração se a gente não intercede pelo outro, se a gente não coloca... Até porque quando eu estou orando pelo outro, eu percebo que as minhas dores, elas existem, são reais, mas às vezes elas são tão pequenas, porque o outro está sofrendo tanto mais, né, do que eu. Eu acho que é essencial orar pelo outro para nos fortalecer, para fortalecer o outro e para entender que nós vivemos em comunidade. Esse é o senso, né, da missão, é viver para servir, e orar também acho que é uma forma de servir. E por isso que a lição dá tanta ênfase nas passagens de Moisés, mostrando a importância, né, não que Moisés iria literalmente mudar a opinião de Deus, mas ele alinha a vontade de Deus com aquilo que está acontecendo, o contexto, o povo, né, e o quanto a gente pode aprender com isso. Grazi, a gente tem costume nos nossos cultos, a gente tem um momento que a gente para orar pela igreja, pelos irmãos, às vezes por algum pedido especial. Então isso já acontece no nosso dia a dia. Como que eu posso desenvolver esse hábito de interceder quando eu estou nas minhas orações pessoais, quando eu estou na minha casa, quando eu estou ali, às vezes enfrentando os meus desafios, estou tão preocupado com o que está acontecendo comigo, e aí eu ainda assim preciso pensar no outro. Como que eu desenvolvo isso na prática? Eu acho, Rafael, que na verdade a gente precisa usar um pouquinho a neurociência aqui da Lu, que a gente precisa mudar um pouquinho a nossa mentalidade com relação a esse ponto da oração. Vamos analisar. A pessoa
Moisés era o guru da oração, né? Mas teve uma pessoa que ele viveu a oração. E foi Jesus, quando ele esteve aqui na Terra. Quando ele veio aqui na Terra, ele não orou por si mesmo. E eu fui chamada para ser cristã, que é o quê? Uma imitadora de Cristo. Então, quando eu estou orando, eu posso até mencionar para Deus as minhas necessidades, mas eu não posso focar nelas, porque o meu foco tem que ser Deus. E Deus, ele é o amor. A lei do céu é a lei da abnegação. Então, quando eu oro pelo outro, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque Ele quer que eu ore pelo outro. Quando a gente ora pelo outro, a gente começa a amar o outro, porque a gente vê que ele tem necessidades muito maiores que nós. Nós nos colocamos no lugar da pessoa. A gente é uma relação de empatia, né? Uhum. Não simpatia, empatia. Você se coloca no lugar. E se Jesus orou por todos os outros, né? Por nós até hoje, porque eu agradeço muito ele ter orado por mim lá que ele falou, Senhor, eu oro não só por estes aqui, mas por todos os que vão vir. E eu tenho certeza plena que eu estava naquela oração, né? E eu agradeço muito a Deus. Ele orou por todos. Por que eu, que sou uma meres humana, criada, não vou orar pelos outros? Então, nosso exemplo é Cristo, e ele orou pelos outros. Precisamos orar pelos outros. Olha que interessante. Eu vivi uma experiência pessoal. Uma vez eu fui desafiado a fazer 40 minutos de oração diária. E assim, eu confesso para vocês que a minha oração do início do dia, eu nunca marquei o tempo, mas longe de ser 40 minutos de oração. E quando eu recebi esse desafio pela primeira vez, já faz alguns anos, eu lembro que eu fiquei, como é que eu vou fazer 40 minutos de oração? Parece que a gente não vai ter assunto, né? Vai ter todo dia, quer dizer, é impossível. E eu falei, não, vamos lá, esse desafio é para me desenvolver. E aí eu comecei, né, a fazer ali os primeiros dias. E aí o que eu notei foi exatamente isso que você falou. Quando a gente começa a oração e a gente vai contando um pouco do nosso dia a dia, o que está acontecendo, no momento em que você entra naquele fluido da oração, quando você percebe que você parece que já trouxe Deus para participar de tudo, é onde abre espaço para você parar de olhar para si e começar agora a falar assim, não, peraí, agora deixa eu olhar para o lado e ver quem está à minha volta. Então, começando ali pelas minhas filhas, pela minha esposa, pela igreja, pelas pessoas que eu sabia que estava precisando. E quando eu menos percebi, os 40 minutos já tinham passado de longe. E foi uma experiência tão boa, tão gostosa, porque assim, o que eu entendi disso? O mundo já prega a individualidade. Se a gente analisar... Pense só em você mesmo, exato. Né? Os livros que a gente tem, os livros seculares, tudo que a gente tem de autodesenvolvimento, autoconhecimento, é sempre para você atingir a sua felicidade, o seu sucesso, você atingir os seus objetivos. E a gente passa a viver um mundo muito individual. A gente só olha para a gente. Então, eu acho que, na minha opinião, com tudo aquilo que o texto nos traz, o texto bíblico e também o estudo, a oração intercessória ela é importante porque, em alguns casos, a pessoa não consegue, ela está exatamente num contexto em que ela não, ou está inconsciente, ou está com algum problema tão sério, ou está tão afastado que é muito importante que a gente olhe por ela como se ela estivesse orando, mas eu acho também que Deus aproveita desse contexto para nos ensinar a não olhar só para a gente, né? Com certeza. Porque Cristo mesmo nos ensina, né? Que se a gente quer ser o primeiro, então a gente tem que servir. Se a gente quer ser ali servido, a gente primeiro, antes de mais nada, a gente tem que olhar para o lado, né? Olhar para o irmão. Né? Rafael, só um adendo aqui. E você falou assim, que quando a gente está orando por uma outra pessoa, que às vezes ela está inconsciente ou ela não está podendo pedir por ela mesma, né? Muitas vezes, as pessoas não sabem o que elas precisam. Uhum. E a gente precisa usar desse poder, porque se você é amigo de alguém, você tem poder sobre ele. Você é o seu pai, a sua mãe, ou um conhecido, um familiar, você tem autorização para pedir em nome daquela pessoa para Deus. E eu converso muito com ele assim, sabe? Eu falo, Senhor, o meu pai está precisando, eu autorizo você a agir sobre ele, sabe? Então, porque Deus nos colocou como guardiões dos nossos irmãos.
Então, a gente precisa se utilizar disso, né? A gente precisa dar autorização para o Espírito Santo ir lá e trabalhar no coração daquela pessoa, né? Ou Deus fazer uma cura, ou o que for preciso. Né? Então, a gente tem que usar desses artifícios aí, a gente não pode deixar de lado. Isso é verdade. E eu sinto que, às vezes, a gente subestima um pouco o poder da oração intercessória, porque, às vezes, se você pega, eu já tive essa experiência, você ora por alguém que nem sabe que você está orando por ele, mas aí você manda uma mensagem do nada, assim, só falando, tudo bem, como é que você está? Orei por você. Aquilo ali abre espaço para você falar da Bíblia para uma pessoa que parecia nem estar aberta. Então, às vezes, uma simples mensagem assim transforma o dia de outra pessoa e faz com que ela se abra para você. Agora, sim, você também tem que estar, a gente também precisa estar disposto a ouvir. Né? E disposto a ouvir também. Porque sabe aquela coisa que às vezes você passa, e aí, Graça, como é que você tá? Tô bem. E a gente segue. Aí se a Graça fala, não tô bem. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que parar para ouvir a Graça. Então, quando a gente manda essa mensagem que estou orando pelo outro, de fato estamos orando, a gente precisa abrir também o coração e ouvir aquilo que a pessoa tem a dizer. Porque às vezes são mais pedidos chegando para você interceder. Com certeza. E por isso que é tão importante, até na igreja, nos grupos que a gente participa, ter esse exercício de orar pelo irmão. Às vezes a gente não tem talvez tanta prática, a gente está tão acostumado a orar quando está junto, né, no grupo, ou às vezes no culto, que vale a pena esse exercício, né? Essa semana um vai orar pelo outro, né? E aí no seu momento de intimidade você lembra daquela pessoa e isso ajuda nesse desenvolvimento, né? Agora, tem um ponto aqui que eu queria trazer para vocês que talvez é o ponto mais desafiador na vida de oração. Que é quando a gente começa a entender, e a Lu começou muito bem dizendo que uma vida de oração não é uma vida de petição, mas é inegável a necessidade que nós temos de entregar os nossos problemas, nossas preocupações ali para Deus. Jesus falou, no mundo tereis aflições, quer dizer, nós vamos ter, né? Mas precisamos fazer o que com elas? Só que quando a gente pede, a nossa expectativa é receber o sim. O sim. Não tem como, é como uma criança que... ela quer algo e ela... Eu tenho 2 filhas pequenas. Uma que fez 2 anos agora na quinta-feira e uma de 3. E elas estão mais a de 3, está naquela fase de quando quer alguma coisa, pede. Não importa quantas vezes você fala que é não ou é daqui a pouco. Ó, filha, daqui a pouco, não é agora. Não adianta, ela entra naquele looping porque é aquela fase daquela ansiedade. E eu vejo que às vezes a gente é assim com Deus. A gente quer algo, quer tanto, que a gente pede. E enquanto a gente não recebe o sim, a gente não para de pedir. E ok, estamos no nosso papel, mas o ponto é, Moisés, por exemplo, quando a gente vai para a lição, ele teve várias orações atendidas. Mas teve oração que não foi do jeitinho que ele queria. Né? Teve alguns nãos que ele recebeu. E muitas vezes também o não vem, mas vem o silêncio. Então, para a gente entender como que a nossa oração ela é influenciada, a nossa vida de oração é influenciada nesse contexto, eu queria perguntar para você, Grazi, como que a gente pode entender, na sua visão, o papel do não e do silêncio de Deus dentro de um relacionamento verdadeiro com Deus? Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo aquela música que fala, né? E se o mar não abrir e o faraó me alcançar? Ou seja, e se não acontecer do jeito que eu quero? Como que isso afeta a minha fé, o meu relacionamento com Deus? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu sou a criatura e Deus é o Criador. Ele sabe tudo. Ele é não tem tempo para ele sabe o passado, o presente e o futuro. Não tem nenhuma coisa que não esteja na mão de Deus. E ele, por entender tudo, ele então pode dar algumas respostas que talvez não sejam tão fáceis para nós. Mas aí, a gente, analisando isso, a gente tem aí 3 categorias para o não de Deus. Vamos ver aí. Primeiro, aqueles nãos que são decorrentes da nossa própria incredulidade. A gente não crê que Deus é capaz de responder a nossa oração e a gente faz uma oração por fazer. Então, vamos receber um não mesmo, porque a gente tem que orar crendo que seremos respondidos. Falta fé. Segundo ponto seria a nossa falta de sabedoria. Porque muitas vezes a gente pede uma coisa achando que aquilo é bom, mas não é. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe o que nos conceder. Então, Ele nos concede outra coisa. E a gente fala, Deus não respondeu a minha oração, né, com o que eu pedi. Mas é porque você não sabe pedir, você pediu errado. Então, é por isso que Jesus aconselhou que a gente orasse, mas também a gente colocasse uma
pequena frasezinha no final, mas que faça a tua vontade. Quando eu me submeto, né? Então, essa parte da falta de sabedoria, o que vier, você vai entender que veio de Deus. Né? É uma resposta. Não é a que eu imaginava, mas é uma resposta. E a última coisa, que é uma categoria também, é que a gente não pode orar de forma presunçosa, achando que todas as respostas vêm do jeito que a gente quer. Né? Isso está errado, completamente errado na Bíblia, porque eu não sei o que está acontecendo no mundo, né? E o que envolve todo aquele meu pedido. Deus é que sabe. Ele é Deus, né? Que eu falei no começo. E aí também você falou do silêncio, e aí o silêncio de Deus ele tem mais alguns detalhes. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que ter a noção de que estamos numa guerra. E quando a gente pede uma coisa, pequena que for, Deus às vezes tem que mover muitas peças num tabuleiro gigante para conseguir conceder aquele pedido, mesmo que seja a salvação de uma pessoa. Porque, às vezes, a gente não vê o que está acontecendo, a gente não consegue ver a guerra que está acontecendo, mas Deus está vendo. Então, ele começa a agir ali, mas talvez demore. Então, isso talvez possa parecer um silêncio, mas não é. Né? A gente sabe lá em Daniel que ele começou a orar e Deus já mandou o anjo. Demorou 21 dias para o anjo conseguir chegar e dar a resposta para Daniel. Deus esperou 21 dias para mandar o anjo? Não. Deus mandou o anjo assim que ele começou a orar. Mas demorou 21 dias para que conseguisse mover todas as peças do tabuleiro para conseguir dar aquela resposta para Daniel. Isso a gente não enxerga, né? Isso a gente não vê. Né? E a gente tem que confiar, porque nós somos criaturas e Deus é o Criador. Isso que você falou do silêncio é muito interessante. Eu lembro que eu ouvi um pastor, não lembro qual pastor, falando há um tempo atrás, que sempre quando a gente olha na Bíblia um longo período de silêncio de Deus, depois vem algo muito extraordinário que acontece na sequência. Então, igual você falou, Deus está em silêncio, mas Ele está agindo. O silêncio não significa que Ele está parado sem fazer nada. Exatamente. E Ele nunca está parado sem fazer nada, né? A gente pode ter certeza. E é engraçado porque, assim, a gente tem o silêncio de Deus e, às vezes, a resposta de Deus que é contrária à nossa vontade. Muitas vezes, talvez eu não consiga nem elencar qual é o mais desesperador, porque o silêncio dá a impressão de que a minha oração não está chegando, Deus não está me ouvindo. Não passa do teto, né, a famosa. Não passa do teto. Mas, ao mesmo tempo, quando eu recebo não de Deus, e é algo que eu quero muito, eu começo a questionar, mas por que Deus não quer? Por que Deus não me permite? E conforme vocês foram falando, vai passando um filme na nossa cabeça, né? Eu e minha esposa, a gente sempre teve o sonho de se tornar pais, né? A minha esposa, quando era pequenininha, a brincadeira dela era pegar o saco de arroz de 5 quilos e falar que era o bebezinho dela. Não sei se você vai ficar bravo comigo de eu contar isso. Mas era o nosso sonho de vida, né? E filho sempre é visto como uma bênção, como um presente de Deus. E a gente, por 8 anos consecutivos, a gente ficou na tentativa de engravidar e passamos por diversas situações, inclusive por aborto, e não vinha. E hoje falar de 8 anos, quando a gente recebeu a bênção, é fácil. Mas 8 anos, a cada ciclo da mulher, aquela frustração, aquela expectativa e aquela frustração, expectativa e frustração. Chega um momento que você começa a achar que Deus não está te ouvindo, ou Ele não quer te abençoar daquela forma. E ali foi um aprendizado muito prático de entender que as coisas não são no nosso tempo, as coisas não acontecem da nossa maneira como a gente quer, mas quando a gente abre o nosso coração para a vontade de Deus, o que Deus tem preparado é muito melhor. Com certeza. Porque a gente passou por uma primeira experiência que foi uma fertilização in vitro, que foi minha primeira filha. Vivemos ali um momento de muita preocupação, porque só tinha um embrião para ser colocado, então assim, só tinha uma chance, Deus só precisava de uma chance. Uhum. E na verdade, ele não precisa de não nenhuma, precisava né? de nenhuma, mas ali ele quis usar muito da nossa fé, da nossa expectativa ali. E o mais interessante é que a gente achou que ia ter uma filha só, porque né, as chances eram bem complicadas. E Deus mandou a segunda filha, veio com toda a saúde possível, é uma bênção na nossa vida. Então, a gente olha eu olho hoje para minha família, a gente olha para nossas filhas e fala que Deus tinha preparado é muito maior do que a gente tinha, né? Mas a gente precisa aprender a confiar.
Sim. E esse aprender a confiar, Lu, ele requer essa maturidade. Como eu comentei da minha filha, muitas vezes ela quer e ela fica pedindo e não entende que o que ela está pedindo muitas vezes não é a hora, não é o momento dela, não é bom para ela. Como que a gente consegue manter uma fé constante na oração quando Deus não responde ou quando não responde quando a gente quer? Na sua visão, como que a gente consegue vivenciar isso na prática? Acho que esse é o maior desafio de tudo que a gente já falou aqui hoje. Eu estava ouvindo a sua história da sua esposa e a gente observa e fica maravilhado. Mas só vocês que viveram isso de fato sentem e sabem na pele o que é viver essa espera e o que é olhar hoje para trás e ver, olha, Deus foi fiel e escreveu a história do jeito que Ele sabe que era o melhor. Não tem como eu conseguir passar pelo não de Deus ou pelo silêncio de Deus, confiando nele, se eu não construir isso dia após dia. É vivendo. Quando eu li aqui esse verso que a gente lê lá no início, uma coisa me chamou a atenção, né? O Salmo 116, 1 e 2. Porque aqui ele fala assim, ó, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele não fala que ele ama ao Senhor porque Deus respondeu às súplicas. Ele ouve, né? Ele não fala que, olha, eu amo ao Senhor porque Ele me deu sim para aquele pedido que eu queria. Ou porque Ele me deu... Não, ele ama ao Senhor por quê? Porque ele reconhece que Deus é Deus. Então, eu sei que não é fácil, é desafiador, e eu falo isso de forma muito pessoal, assim, mas nós precisamos aprender a louvar e amar a Deus pelo que Ele é. Se Ele fizer, como diz aquela música, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E quando eu entrego a minha vida ao Senhor, né? Focar no Senhor e não naquilo que eu quero. Porque quando eu foco no Senhor e quando eu entrego a minha vida a Deus, eu estou pronta para receber aquilo que venha dEle. Talvez eu não entenda, mas eu vou aceitar. E aí a paz, que eu gosto muito do verso de Filipenses 4, 7, né, que fala, é a paz que excede todo entendimento vai tomar conta de vós. Não é a paz de sempre ter um sim, mas é uma paz de saber que Deus está no controle de tudo. E é tão simples quando a gente olha para uma criança que só recebe sim na vida e fala, coitada, uma criança acaba sendo mais mimada, vai ter muito problema porque não vai saber lidar com os nãos. E muitas vezes a gente é a criança mimada no relacionamento com Deus, né? A gente só não quer muitas vezes assumir essa posição, com né? certeza. E você relatando isso me fez lembrar muitas vezes o silêncio de Deus, que é o grande preparo, ele precisa ser entendido como algo para também tratar o nosso coração, né? Às vezes a gente quer a resposta e quer de maneira imediata e muitas vezes esquece que não estamos prontos para receber aquela bênção. Eu estava com a minha esposa, a gente foi algumas semanas atrás, lá na Nova Semente em São Paulo, e aí o ministro da música que estava ali fazendo o momento do louvor, ele compartilhou que ele e a esposa estavam orando muito porque eles queriam muito um filho, eles estavam passando por esse desafio, e a minha vontade era sair dali, que eu via angústia nele, eu via um choro ali travado. Você queria testemunhar, eu queria ir lá abraçar ele e falar, cara, calma, Deus está trabalhando, tenho certeza, né? Não desista, não desista da fé. E mesmo quando Deus tem uma resposta contrária, Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor. E às vezes ela parece contrária. Exato. Né? Porque diz que há caminhos, né, que levam... Que você às vezes olha e pensa que está indo para um lado, mas depois ele vira e vai para o outro. Exato, assim como o coxo, né, que estava lá do lado do tanque de Betesda e aí ele queria alguém para levar ele para a água. E Cristo perguntando para ele, mas o que você quer que eu faça por você? Eu estava do lado de Deus, eu queria ir para a água. Então o que a gente quer muitas vezes, o que Deus tem para a gente é a cura e a gente quer ir para a água, né? Então é realmente entender que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. A lição, ela, acima de tudo, ela nos ensina a ter uma vida de relacionamento. Acima de tudo, ela nos mostra que sem oração a gente vai conhecer um Deus teórico, um Deus talvez de sem histórias. Sem poder nenhum. Exato. E um Deus de histórias que muitas vezes não é a história comigo. Né? Se eu vivo uma vida de oração, eu abro espaço para vivenciar experiências que vão me ajudar depois a testemunhar e isso ser uma ferramenta de conversão, né? para outras pessoas. Então, acho que a oração ela é esse pilar principal. Para a gente fechar, eu queria pedir para que a gente deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. A oração ela nos traz para o centro da vontade de Deus. A oração é que nos norteia diante de toda a dificuldade que a gente tem.
Se você tivesse que deixar uma mensagem, Grazi, de tudo que a lição te trouxe, do que mais importante que você entendeu, que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo hoje, qual que seria essa mensagem? Eu quero contar uma história, não é história, é história, tá? E eu já quero mostrar aqui, não sei se dá para ver, aqui. Esse livro aqui, ó, pastor Pavel Goya, ele trabalha lá na Conferência Geral. E parece que não está falando de oração, mas é a oração em ilustração. Olha que legal. Né? Na vida da pessoa, em poder, em espírito e poder. É muito lindo esse livro, porque não é teoria, é vivência da oração. E o pastor Pavel Goya não está aqui nesse livro, essa história. Eu vou contar, mas é dele, mas não está aqui. E é uma história que tinha uma irmã da igreja, chegava para ele e, pastor, eu estou orando para o meu filho já faz tanto tempo e ele não se converte, ele não quer saber da igreja. E toda culto, no final ela chegava e falava, pastor, me ajuda, ora comigo, ora por ele. E ele sempre falava a mesma coisa, mas você está orando direito? E ela, não, mas eu peço para Deus e tal. Até que um dia ele falou, eu vou ter que ajudar ela. E falou, você está falando para Deus fazer qualquer coisa para que ele seja salvo? E aí ela foi para casa com aquele pensamento, e aí ela mudou a oração dela. E ela começou a orar, então, falando, Senhor, faça qualquer coisa que for necessária para o meu filho se salvar. Passou um tempinho e essa mulher morreu. Né? E aí, no funeral dela, o filho chegou para o pastor e falou, pastor, como é que eu faço para eu me converter? Eu queria fazer um estudo, porque minha mãe orava por mim, agora não tenho mais ninguém para orar por mim. E ele se batizou. Então, às vezes, a gente não está vendo, mas falta uma coisinha. Era a vida da mulher que precisava ali ser entregue para que Deus pudesse agir. Né? É aquele tabuleiro gigante que a gente estava falando. Né? Então, Deus precisa mover as pecinhas, só que Ele só espera que a gente entregue. E esse é todo o poder que Ele pode trabalhar, é somente na nossa entrega. É só quando a gente abre mão 100% do nosso querer e confia no que Deus tem para nós, né? Lu, qual que é a mensagem que a lição deixa para você, que você gostaria de compartilhar com os nossos queridos? Olha, que história impactante, né? Eu estava contando, eu estava aqui pensando, e eu acho que a mensagem que eu deixo é ore, tão somente ore. E se você não consegue orar, peça sem ao firulas, Senhor. Né? Abre o coração. Não e se você não só falando. Isso, e se você não consegue, fala isso para o Senhor. Senhor, eu não consigo, eu não sei entregar. Eu estou tentando, mas não dá. Não dá. Eu estou tentando carregar todos os meus pesos e fingindo que estou entregando para o Senhor. Então, ore. Ore, mesmo que você não tenha vontade, porque é um processo. Às vezes a gente está no começo da estrada e quer chegar no final, no resultado, sem entender que o processo faz parte da jornada. Continue orando. Não está vendo nada, não está aparecendo nada. Continue orando, que eu tenho certeza que Deus vai falar. Ellen White fala que quando você não sente vontade de orar, é aí que tem você orar. mais precisa de orar. Bem lembrado. Né? Ela fala bem isso, ela frisa. Que bênção, né? Que lição maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando no fim. Então, essa lição nos ensina que não se trata da gente apenas pedir, mas se trata da gente caminhar com Deus, como o Enoque caminhou, da gente depender de Deus, como o Daniel dependia, da gente ter um relacionamento de confiança, como Moisés tinha, e da mesma forma a gente consiga também estreitar esse nosso relacionamento. Às vezes a oração ela não precisa ser tão cheia de formalidade. Às vezes uma frase. Muitas vezes a gente está numa angústia tão profunda que a gente simplesmente consegue só falar, Senhor, eu não estou conseguindo mais, me ajuda. Às vezes só chorar. Só chorar. E isso já é suficiente para Deus, para você abrir o teu coração e deixar Deus agir na tua vida. Então, se você está passando por algum momento de angústia, se você está preocupado com alguma coisa, o caminho é a oração. Isso, a lição e a palavra nos ensina de maneira fantástica. Se você gostou desse estudo, se você gostou da recapitulação desse estudo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de sempre estar aqui conectado com a gente. Toda semana a gente está aqui no mesmo canal, compartilhando o estudo da semana. Se você quer acompanhar esse estudo ao longo da semana, adquira a tua lição,
no site da cpb.com.br. Aqui você vai ter lições incríveis e a gente vai estudar todo o trimestre como crescer no relacionamento com Deus. Então, se você quer crescer no relacionamento, fique conosco, acompanhando, encaminha para alguém que você conhece, alguém que você sabe que está precisando de mais oração, e nos encontraremos aqui na próxima semana para recapitular mais uma lição. Um grande beijo no coração de vocês e obrigado pela presença, meninas. Eu que agradeço. Obrigada por ter nos convidado.